Muitos já ouviram falar sobre o iceberg colidir o navio Titanic. Mas você já parou para pensar se foi mesmo que o iceberg colidiu ou que isso tudo é uma farsa? Então conheça agora a verdadeira, real história do naufrágio Titanic. Eu sou Estela Lohana e hoje está começando mais um vídeo do canal Mistérios Urbanos. Roda o VT. Bom, eu andei pesquisando sobre o Titanic e lá mostrou algumas coisas que aconteceram e mostrou os sobreviventes. Então vamos começar com os 21 fatos curiosos sobre o naufrágio do Titanic. Esse site aqui eu achei, gente, ele é do Mega Curioso. Qualquer coisa vai estar aí na descrição. Se não tiver, vocês deixem aí nos comentários pedindo. Bom, em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com o gigante iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então para contar a história do navio impossível de naufragar, que não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Algumas das cenas do filme foram baseadas em fatos reais e talvez você nem imagine. Confira abaixo algumas das curiosidades reais sobre o Titanic. Em primeiro lugar está: o Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente depois de colidir com o iceberg. Se apenas 4 compartimentos de Titanic enchessem de água, o navio não afundaria, porém 6 deles foram inundados. 13 casais estavam comemorando a lua de mel a bordo da embarcação. 4. Os destroços do navio só foram encontrados 73 anos depois, em 1985, a cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland e a quase 4 quilômetros abaixo do nível de mar. Então a gente temos aqui a foto do Titanic. Existia um sobrevivente japonês do Titanic, mas quando retornou à sua terra natal, foi chamado de covarde, pois deveria ter morrido com os outros passageiros. Muitos dos barcos salva-vidas não estavam com a sua capacidade máxima de pessoas a bordo. Se estivessem, seria possível salvar 53,4% dos passageiros, mas apenas 31,6% deles sobreviveram. Dos 9 cachorros a bordo, apenas 2 sobreviveram, um Lulu da Pomerânia e um pequinês. Nossa, gente, que legal, né? Eu acho que muitos não sabiam que por aí tinha cachorro no navio, gente. O filme de James Cameron, baseado na tragédia, teve um custo de produção maior que a construção da embarcação. Nossa, gente. Havia um treinamento de emergência marcado com passageiros para a mesma data em que o navio afundou, mas o capitão, por algum motivo, resolveu cancelar. Se o treinamento agendado realmente tivesse acontecido, provavelmente mais pessoas teriam sido salvas. 10. Nas imagens do navio é possível ver 4 chaminés, porém só 3 delas funcionavam de verdade. A 4ª chaminé era meramente decorativa. O Titanic foi o único transatlântico da história que afundou por causa de um iceberg. Estima-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic em 1912 tinha começado a se formar em 1000 a.C. Se o alerta sobre o iceberg chegasse pelo menos 30 segundos antes, teria sido possível evitar a colisão. Assim como acontece no filme, os músicos do navio realmente continuaram tocando por mais de 2 horas, enquanto o navio afundava. Na tentativa de gente, desculpa aí, tá? Acalmar os passageiros. A temperatura da água chegava a 2 graus
E a maioria das pessoas não conseguiu sobreviver mais de 15 minutos devido à hipotermia. A dica é, se você ficar, mesmo sendo frio, gente, mas é bom, tipo, se acontecer isso com vocês, é bom, tipo, você ficar fora da água, porque o sangue demora a ficar grosso e você consegue sobreviver por mais tempo. Charlie Jongley trabalhava na cozinha do navio e conseguiu sobreviver na água por 2 horas em temperaturas abaixo de zero, porque tinha bebido muito uísque antes do naufrágio, que manteve seu corpo aquecido tempo suficiente para o resgate. Que interessante, né, gente? Porque o uísque, ele é uma bebida, mas ele esquenta por dentro da pessoa. A embarcação mais próxima do Titanic naquela noite era o SS California. Mas o navio falhou em responder os chamados de resgate. Quando a tripulação finalmente recebeu as mensagens de socorro, o Carpathia já havia resgatado sobreviventes. Se o California tivesse prontamente respondido os pedidos de socorro, mais pessoas teriam sobrevivido. Daniel Buckley foi um dos sobreviventes, mas só conseguiu partir em um barco que seria prioritário para mulheres e crianças, porque uma das passageiras jogou um chale sobre sua cabeça e ele conseguiu fingir que era do gênero oposto. A tripulação do Titanic manteve o navio na velocidade máxima, mesmo depois de ter recebido informações sobre icebergs na área. Só havia 20 barcos salva-vidas a bordo do navio, mas o Titanic era capaz de carregar até 64, e o plano inicial era para que ele carregasse 48. O número foi reduzido para fazer com que o deck não parecesse desorganizado. A única sobrevivente do Titanic, Melvina Dean, morreu em 31 de maio, desculpa aí, gente, 31 de maio de 2009. Ela tinha apenas 9 semanas de idade quando o Titanic naufragou. Então aí, gente, vocês gostaram dessa parte? Agora vamos saber mais algumas coisas sobre o Titanic. Vou procurar aqui para vocês verem. Mas calma, gente. Vocês sabiam que o Titanic não afundou porque bateu no iceberg? Foi porque o dono do navio disse que desafiou Deus, dizendo que nem Deus afundaria o barco dele. Então, é claro que Deus vai ficar furioso e derrubou o navio dele, gente. Então, sério, é uma coisa que nunca você pode fazer, é desafiar Deus, porque ele vai dar o troco. Você sabia que o Titanic tinha duas irmãs idênticas? Bom, essas irmãs eram o RMS Olympic, que é esse aqui, gente, e o HMHS, que é esse aqui, gente. E tem o RMS Lusitânia. Gente, e tem outros navios relacionados também. Aqui, gente. Vocês podem ver que tem outros navios iguais ao Titanic. Aqui, gente. Bom, eu vou aqui entrar na Wikipédia para mostrar a vocês o dono do Titanic. A empresa que fez o Titanic. Bom, ainda eles estão em dúvidas para saber se foi o Olympic e o Translathian ou Lusitânia o que afundou o Titanic, gente, porque ainda estou em dúvida assim, porque tem um certo navio que afundou, gente, que era um daqueles 4, ou é 3 ou é 4, gente, de navio. Então vamos conhecer sobre a White Star Line. A White Star Line foi que criou os Titanics. Vocês podem ver que todos os navios que a White Star Line criou, eles sempre têm
Ai, gente, chaminés idênticas. Todo barco que ele faz, ele sempre coloca uma chaminé. Aí tem também o SS Galac de 1894, o SS Republic de 1871, RMS Majestic de 1914. Vocês podem ver que ele é igualzinho ao Titanic, só porque ele só tem 3 chaminés. E temos o Leviatã também, gente. Aqui como ele é. Tem vários navios igualzinhos ao Titanic. Mas, gente, o Titanic, ele é muito oculto a história dele. Não dá pra saber se foi mesmo, se foi o iceberg, o que aconteceu, gente. Ele é assim, a história dele tem muita coisa escondida. A última sobrevivente foi aquela que fez o filme, gente, que ela é a namorada de Drake. Ela morreu em 2016. Então, meus amores, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixem nos comentários e deixe o seu like. Então, tchau!